nesse episódio de hoje, a gente está realizando uma vontade nossa, que é de, mais uma vez, passar informações, vamos chamar assim, de informações sérias, que tratam da nossa vida com seriedade. Então, a gente brinca com vocês, a gente traz muita coisa divertida para vocês, muitas informações, mas a gente também gosta de entrar, né, na linha. E hoje nós vamos entrar na linha. Mas eu queria falar uma coisa que eu julgo super importante. Diga. Esse não é um programa de entrevistas. Eu preciso muito dizer, porque às vezes vocês criam uma expectativa como se a gente fosse fazer perguntas e respostas. O objetivo da gente gravar numa sala como essa e trazer um convidado para vocês é para que a gente possa bater um papo. Informal, Informal, saber das coisas. Então, eu vou sim interromper ele de vez em quando. Você não sabe quem é ainda, tá? Mas eu vou interromper ele de vez em quando. Ele vai me interromper também. Paula, da mesma forma, porque nós estamos conversando abertamente. Então, espere da gente o que a gente tem para vocês, tá bom? Por falar em tem para vocês... vocês já perceberam que o Trago Verdades tem de presente cupons de descontos dos nossos parceiros. Então, podem entrar em qualquer dos parceiros que a gente tem, o Trago Verdades 10, tá? Então, olhe lá, porque isso é apenas para você, tá bom? Aproveite. Aproveite, agora aproveite você, Paula Motti. Nosso convidado, muito bem-vindo. Assim, Doutor. demais agradecer a presença, Dr. Gamil. Me corrija. Fepel. Olha, uns chamam de FOPEL, outros chamam... Ela aí perguntou e agora ela já falou certinho. Aprendam que é assim, FEPEL. Então, prazer, bem-vindo, advogado, que vai esclarecer para a gente dúvidas que a gente tem, que vocês têm em casa, sobre legislação, sobre vários assuntos que são da área dele. Então, vamos aproveitar e destruir assim, todas as questões que a gente tem dúvidas. E eu já tenho uma logo. Então tá bom, você é dessas. Deixa só ele dizer oi e pronto. Por favor. Olá, muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Paula, pelo convite. Sou eu quem agradece o convite. Estou muito honrado, muito alegre de estar aqui, né? Obrigado. É uma satisfação poder estar com vocês. Ótimo, a gente está feliz demais mesmo. Doutor Paula vai começar falando e eu vou começar cheia de perguntas. Ó, 3 papéis. Eu acho a advocacia ainda é uma das faculdades mais procuradas, né? E qual especialização é mais procurada? Porque a advocacia, quando a gente fala, é uma coisa, é um mundo, né, dentro da advocacia. Eu vivo os dois mundos, né? Porque eu sou advogado, trabalho como advogado, e eu também sou professor de faculdade de graduação. Né? Então, eu sempre digo para os meus alunos e alunas, né, que estão na faculdade, né, que na faculdade nós não temos direito de ser especialistas, né? Já que o título é Trago Verdades, existem certas verdades que a gente precisa falar em sala de aula. Né? Perfeito. Porque a gente está criando uma cultura, quando eu falo a gente, a sociedade civil, está criando uma cultura de prazer, de hedonismo, de que as pessoas só fazem aquilo que elas gostam. Né? E eu falo para os meus alunos na faculdade, né, que quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Né? Então, a Faculdade de Direito tem aproximadamente 60 disciplinas, 60 matérias. Né? Nós formamos generalistas. Né? Obviamente, quando o aluno está se encaminhando mais para o final do curso, ele vai estudar mais aquelas matérias que ele tem alguma afinidade, que ele tem alguma predileção. Mas eu posso dizer, Paula e Mônica, que a gente tem no direito um número, sim, eu diria, indefinido de funções, de atribuições, de profissões. O universo, né, doutor? Então já começa da divisão que pode existir entre a iniciativa privada e o serviço público. Né? Então existem diversas carreiras públicas que são privativas de bacharel em direito. Defensorias públicas, procuradorias públicas, magistratura, polícia. São diversas carreiras públicas. Não né? é só ser advogado, tem Ser bacharel, inicialmente ser bacharel. Sim. E na advocacia, né, o que a gente tem hoje, né, a gente está vivendo hoje que eu falo de 20 anos para cá, um fenômeno que é parecido com o que aconteceu com a medicina tempos atrás. Né? Então, hoje existem as subespecializações, não são mais especializações. Né? Nossa. Então, na medicina, por exemplo, é muito difícil você encontrar alguém que seja ortopedista, vamos dizer assim. Um sujeito especializado em mão, outro especializado em tornozelo, um em ombro, outro em joelho. Né? Então, da mesma forma no direito? No direito, sem dúvida, sem dúvida. Então, eu trabalho, sobretudo, com contencioso estratégico. Né?
pessoal brinca dizendo que eu tô onde tem briga, né? Então, onde tem briga, eu tô metido no meio, né? Mas a minha área de atuação direta é com direito penal. E dentro do direito penal, a minha área maior de atuação é o que a gente chama de direito penal econômico, né? Crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, de lavagem de dinheiro, né? Então, por exemplo, eu não trabalho ordinariamente com o Estatuto do Desarmamento. Eu não trabalho com armas, por exemplo. Eu não trabalho ordinariamente com tráfico de drogas. Então, respondendo a sua pergunta, Paula, hoje existem várias especializações. A sua pergunta foi bastante interessante. Eu dava aula semana passada e um aluno fez uma pergunta parecida, né? E eu dizia que existem certas especialidades, Mônica, que às vezes as pessoas nem sabem que existem, entendeu? Só no decorrer do curso, né? Por vezes mesmo no decorrer do curso a gente não sabe. Então existe uma área muitíssimo específica chamada de direito marítimo, que cuida de regulamentação tributária, de direito aduaneiro, cuida um pouco também de responsabilidade trabalhista, de responsabilidade empresarial, de responsabilidade civil. E são áreas que, se duvidar, a pessoa sai da faculdade sem nem saber que elas existem, entendeu? Então, sim, eu sou um entusiasta do curso de Direito, né? Sou muito apaixonado por aquilo que eu faço e tenho absoluta tranquilidade de dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora, né, que são diversas as áreas e para quem gosta, né, de trabalhar com aspecto social, para quem gosta de trabalhar com aspecto regulatório, para quem gosta de trabalhar relações sociais, né, é muito difícil fazer uma faculdade de Direito e não encontrar alguma área que a pessoa tenha um grau de afinidade. Se apaixone, né, pelo aquele assunto, né? A minha disciplina na faculdade, as pessoas brincam dizendo que é a primeira namorada, né? Assim, eu trabalho com direito penal, então as pessoas dizem que sempre que o direito penal é a primeira namorada, e alguns fazem depois um casamento de conveniência com outras áreas, né? É que eu acho bonito, porque quando você vê um advogado exercendo a profissão, é aquela paixão, né? Você vê que a pessoa fala com propriedade, fala com vontade, quer resolver, quer fazer. É bonito isso, que realmente é uma paixão, que você faz uma coisa geral e depois você foca naquilo que você mais... Quando eu falo sobre advocacia para as pessoas, eu uso sempre a mesma frase. Advogar é reescrever histórias de vida. Né? É verdade. As pessoas não nos entregam as suas vidas, mas elas nos entregam por vezes as suas almas, né? E é muito importante que quem advoga saiba disso, né? Eu falo isso muito com os meus alunos, muito mesmo, né? Em tempos de rede social, às vezes eu fico vendo, e nada contra a rede social, tenho rede social por óbvio, né? Muito boa, por sinal, pode ir lá, porque ouve-se muito bem. Vai lá que vocês vão gostar. Obrigado, querida. Mas às vezes eu fico vendo colegas assim, num júri, tirando foto no meio do plenário, dizendo assim, mais um. O cidadão está fazendo o júri. Se ele tiver uma equipe de apoio que esteja fotografando para postar depois... Sim. Ok, mas ele mesmo fazendo uma selfie, né? Quer dizer, ele não está preocupado com o júri, ele está preocupado com a repercussão do júri. Né? E aí ainda diz assim, mais um. Então, assim, o constituinte dele não é alguém com quem ele está preocupado, é mais uma pessoa. Não, né? Tem nada de especial naquilo ali, é mais um. É muito sério, é muito sério. Assim, eu sou filha de advogado, né? Meu pai foi professor da Católica, inclusive, e tal. Era um homem, assim, além de muito querido, muito preparado, não tenho nenhuma modéstia em dizer isso. Mas eu vivi esse mundo fortemente, mas com um comportamento, doutor, diferente, assim. Eu sinto que na época de meu pai, obviamente que na época de meu pai as coisas eram diferentes, mas isso que o senhor falou a respeito de selfies e tal, eu acho que seria inadmissível se fazer uma coisa dessa naquela época. Mas aquela liberdade de poder fazer hoje tudo que vem na telha é uma coisa importante. Você acha que essas redes sociais já são, inclusive, regulamentadas? Já tem algumas coisas aí que são... O que a gente podia fazer? A gente, eu digo nós mesmas, assim, para que as pessoas tivessem mais conhecimento e fizessem menos absurdos. Porque eu vejo alguns advogados que são voltados a essa área, que estão nas redes sociais, que estão nos Instagrams da vida e tal. E aí ocorre um erro, ele vai para a rede social e aí bate aqui, está isso errado. O que a gente pode fazer? Onde as pessoas procuram essas, vamos dizer assim, essa lei, essas determinações? Existe uma regulamentação do Conselho Federal, né? Porque nós, na advocacia, existe um regramento, né, que nós não podemos mercantilizar a profissão. Tá? Então, por exemplo, qualquer pessoa que já fez uma viagem para os Estados Unidos, assim, quando você salta do aeroporto dos Estados Unidos, tem um monte de outdoor com propaganda de advogado. Né?
A gente não pode ter publicidade e propaganda de advogados aqui, né? Mas de médicos, desculpe, médicos também não, né? Medicina Médico também tem. também não, né? Existe um regramento específico para atividade médica, né? O que alguns médicos fazem, por vezes, né, é associar uma imagem de uma divulgação pública não com a imagem do médico em si, mas com a imagem de uma clínica, por exemplo. Ah, entendi. E aí seria uma publicidade da clínica. Entendi. Mas o que eu digo, e também falo para as pessoas, assim, eu não sou, longe de mim, ser avesso às redes sociais, muito pelo contrário. Existem alguns escritórios de advocacia do eixo sudeste, por exemplo, que bonificam advogados, não por óbvio, por publicação no Instagram, né? Sim. Mas por ter um LinkedIn muito acessível, por ter um LinkedIn muito acessado, né? Então, o que eu sempre falo, sobretudo para os alunos que estão na graduação, né, é que eles não se deixem encantar pelo mundo assim, cor-de-rosa do Instagram, né? Eu brinco que assim, todo mundo no Instagram é rico, é sarado, é feliz, né? As pessoas não postam os seus insucessos, né? E tem sido criado, Mônica, um mercado que eu diria que é um mercado complicado, né? De as pessoas, por vezes, com todo o respeito do mundo, venderem um sucesso que não tem. Isso. É o que mais tem nas redes sociais. Então, o E cidadão... que precisa ser um trabalho psicológico aliado ao de vocês. O cidadão diz assim, eu tenho, assim, eu já ganhei não sei quantas mil causas. Eu sempre falo para os alunos, né? Você vai fazer um curso, o sujeito está lá dizendo, né? Eu tenho 5 mil causas. Hoje os processos são públicos. Então, só dá um Google, se não a B daquele advogado, para ver se ele tem um processo cadastrado. Então, o sujeito está lá ensinando, né? Palavras que são até assim, difíceis de serem usadas, assim, empreender na advocacia. O sujeito está ensinando a empreender na advocacia e não tem um escritório, né? Então é um contrassenso absoluto, né? E essas máscaras, elas são bem fáceis de serem tiradas. É né? verdade. Uma consulta pública, você consegue ver quantos processos a pessoa tem, em que processo a pessoa atuou. Mas o senhor concorda que uma vez dito na rede social, para dizer que não é, leva... Nem sei se as pessoas assistem de novo. Não teria como desfazer. Desfazer, né? exatamente. Os mitos são criados com a mesma velocidade que eles são destruídos. Exatamente. E as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Então, se elas querem acreditar que é capaz de você ter 5 mil, né, ações, ela vai acreditar. É aquilo ali, ela acredita no que ela realmente acha que Eu assisti outro dia uma postagem que Júlia, minha filhada, que eu falei para vocês nesse instante aqui, fez. Ela tá correndo maratona e tal, e ela é sorriso o tempo todo, né? E quem sabe que correr uma maratona não pode ser sorriso o tempo todo. Mas aí ela vem de lá no final e pá, o pé acabado. E isso foi mostrado. O choro dela de chegar no final foi mostrado também. Isso você vem buscando a realidade para perto das pessoas. Se você diz que correr é maravilhoso, correu 42 quilômetros, não aconteceu nada com ela, isso não pode ser verdade, alguma coisa. Aí ninguém diz que nada, a Júlia parou no meio do caminho ali, ela fez foto. Mas aí quando você vê chegando, acabada de guerra, aí você diz, bem, então aquilo era uma coisa que eu acho que as pessoas deviam fazer. Não é ficar se mostrando acabado de guerra, não, que ninguém gosta nem na rede social, nem fora dela. Mas, assim, a real era muito bom. Isso pode dar processo? Não, o fato de a pessoa mostrar a realidade com um certo equilíbrio, com comedimento, não gera problema algum, né? Sim. Então, você pode fazer uma postagem com o horário que ele chega no escritório, né? Ele pode fazer uma postagem sobre um tema técnico. Tá? O nosso código de ética nos proíbe de nós tratarmos de casos concretos. Nós não podemos tratar de casos concretos. Então, assim, histórias verídicas. No meu Instagram, assim, alguns vídeos que geram muita repercussão são vídeos de sustentações orais que eu faço. Mas se vocês forem ver, nos vídeos que estão no Instagram, não tem nenhum detalhe daquele caso. Sim. Eu não falo o nome da parte, eu não falo em que tribunal eu estou, eu não falo o nome de julgador, eu não falo de nenhum detalhe, eu falo das teses. Muito embora as publicações e os processos hoje, como eles são públicos, as sustentações orais também são públicas, ordinariamente, né? Mas, assim, eu não acho que seja uma coisa boa para mim, nem para quem está me constituindo, que eu divulgue. Só teve um caso até hoje que foi a própria constituinte quem me pediu, né, que divulgasse o vídeo expondo, foi um pedido dela por escrito. Claro, eu quero que você divulgue, inclusive, por escrito. Sua defesa. Então, nesse caso, eu poderia até me recusar a fazer, mas como Sim. foi um pedido dela, né, não vou atender de fato. Sim. E isso que você está falando, Mônica, também vai ao encontro de uma outra coisa que eu tenho me preocupado muito, né?
com as novas gerações. Eu também sou pai, né? E vivencio isso dentro de casa. E me angustia muito, Mônica e Paula, enxergar que nós estamos criando uma geração de pessoas em que todo mundo acha que tem obrigatoriamente que ser bem-sucedido sem precisar se esforçar. Né? É tudo muito fácil, né? É tudo romantizado, glamourizado, né? Eu chego hoje, eu dou aula tanto na graduação, como dou aula para quem está se preparando para concurso. Eu ia falar sobre isso. Vai. Dou aula para advogados, dou aula de prática já para advogados. Né? E eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte: se hoje, nesse dia, hoje, dia 20, alguém ligar para você e trouxer a causa da sua vida, você está preparado para assumir? Porque as pessoas ficam praguejando e reclamando, né? Eu não sou reconhecido. E eu não questiono que existem pessoas de extremo valor que não são reconhecidas. Mas se elas não são reconhecidas sendo de extremo valor, algum problema elas têm. Pode ser um problema de relacionamento pessoal, pode ser um problema de uma timidez muito grande. E já que é para falar de fragilidades e fraquezas, uma coisa que eu falo que as pessoas não acreditam é que eu sou muito tímido, eu sou extremamente reservado. Então falar em público para mim é meio que criar um personagem que não sou eu. Tanto que às vezes as pessoas dizem, quando me encontram fora, né, as pessoas falam, não, você é mais reservado. Porque eu sou assim, na minha vida particular eu sou assim, mas eu não posso ser assim enquanto professor, eu não posso ser assim enquanto advogado. Então, eu sempre falo para as pessoas, falo para os meus alunos, vocês precisam se dedicar. Eu, quando fiz faculdade, eu me graduei em 2001. Até 2001 existiam 52 matérias no curso de Direito, né? E nós, na minha época, nós chamávamos, né, de bacharel 52 pejorativamente quem lia um livro de cada matéria. Né? As pessoas não querem ler mais livro nenhum hoje. O sujeito quer assistir aula, acelerar 2 vezes, ele quer um PDF. Né? Agora me apareceu a tal da inteligência artificial. Eu não tenho nada contra a inteligência artificial, muito pelo contrário. Mas, pelo amor de Deus, essa semana ganhou ampla divulgação, vocês devem ter visto. Sim. Uma sustentação oral numa turma recursal, lá no Paraná, que um advogado disse, com licença, porque eu vou colocar a sustentação oral em IA, e apertou um play para ver aquela voz magnetizada. Então, assim, em um momento em que os tribunais, quase todos no país, estão tentando restringir as sustentações orais dos advogados, em que a gente está brigando de foice para poder fazer sustentação num recurso que a gente chama de agravo. Com todo o respeito do mundo, me aparece uma pessoa para fazer uma sustentação oral em IA. Então, aquilo não é um problema que ele está trazendo exclusivamente, ao meu ver, para o constituinte dele, para a carreira dele. É um problema que ele está trazendo para a advocacia toda. Para a advocacia, exatamente. Entendeu? A gente tratar dessa questão do IA é uma coisa bem importante, porque a gente tem vivido aqui algumas situações. Mas eu quero te fazer, antes da gente chegar ali, vamos falar do humano aqui um pouquinho. Só para eu não me perder no meu raciocínio. O senhor falou de curso para concurso. Eu presenciei há pouco uma situação onde eu ouvi que advogados prestaram concursos para delegado de polícia, passaram nos concursos para delegado de polícia, e na primeira oportunidade que eles passaram também para um curso de juiz, por exemplo, eles deixaram a polícia e foram fazer. E aqui aconteceu o quê com a vaga dele aqui? Ficou uma lacuna, porque aquilo já foi preenchido. O governo chama um lote. O lote vem 10, sai 10 a menos. Não chama agora de novo. Não fica recolocando, né, imediatamente. E as pessoas ficam ali na polícia apenas para ter algumas, é óbvio, né? Para ter esse trampolim daí para outro. O senhor enxerga isso dessa forma? O senhor enxerga que a advocacia está fazendo um trampolim? Veja, aqueles que de fato advogam e que abraçam a advocacia, e eu sempre aproveito espaços como esses aqui de vocês, né, para falar para os alunos de graduação que eles podem advogar. Né? A advocacia é uma profissão que as pessoas podem ter tranquilidade, podem ter conforto, podem criar as suas famílias na iniciativa privada. Né? É lógico que para você construir um nome demora algum tempo, assim como também demora algum tempo para você ser aprovado num concurso público. Né? Hoje, Mônica, existe uma expressão que se criou talvez 20 anos atrás, que é a expressão concurseiro. Né?
Então, e que eu compreendo, eu entendo o lado das pessoas. Né? O professor Calmon de Passos chamava o concurso público, ele usava essa expressão, né? Ele dizia que era o milagre da classe média, era o sujeito se realizar enquanto classe média para o resto da vida, com estabilidade, com o reconhecimento que o concurso público traz, com a boa remuneração que o concurso público traz. Então, assim, eu vejo, e eu assisto isso na graduação, eu vejo pessoas assim, na faculdade paupérrimas, muito pobres mesmo. Entendeu? E essas pessoas, no primeiro momento, de fato, elas fazem concurso para tudo. Né? Mas é óbvio que a pessoa precisa correr atrás daquela que é de fato a sua vocação. Isso. Pode haver esse problema, mas normalmente, Mônica, esse problema ele não ganha esta proporção que você está trazendo. Sim. Porque os concursos eles têm um prazo de validade. Normalmente são 2 anos prorrogados por mais 2. Sim. Então, se a pessoa tomou posse, passou num outro concurso, se estiver dentro do prazo de validade do concurso, vão chamar o concurso, assim, aquele colocado absolutamente subsequente. Sim. Mas aí você tem toda a razão. Se já tiver vencido o prazo de validade, aquela vaga se perde e só vai ser preenchida com um novo concurso. Né? Então eu entendo o lado das pessoas. Né? Eu sempre falo para os alunos, até porque, Mônica, a preparação para o concurso é diferente. Né? Por exemplo, você falou do concurso para as polícias, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal. O grau de aprofundamento de determinadas matérias para esse concurso é um. Claro. O grau de aprofundamento destas mesmas matérias, por exemplo, para o concurso do Ministério Público do Trabalho, é outro. Sim. Nas provas das polícias, tanto civil quanto federal, existe um teste de aptidão física, existe uma prova física, que não costuma haver na prova da magistratura, que não costuma haver na prova do Ministério Público. Que é importantíssimo que seja dito, inclusive, né? E eu falo para as pessoas o seguinte, é lógico, né? Assim, o estômago tem pressa. Então, se a pessoa tem família, precisa ser aprovado, é lógico. Então, mas, às vezes, também, eu assisto as pessoas um tanto ao quanto se iludirem. Né? O sujeito sai fazendo concurso no Brasil inteiro. Não está preparado. Isso. Né? Muitos não estão preparados. Então, se tem, inclusive, gasto de passagem, de hospedagem. Não, e às vezes eles vão para cidades onde não tem ninguém. Faz o concurso em Salvador e ele sei lá, de Santa Catarina. Ele chega aqui não tem ninguém, então ele vai ter que começar tudo, fazer a história dele sem o aconchego da família, sem essas coisas. E eles sentem muito. Que a gente conhece alguns, assim, mas é uma opção, não? É uma escolha dele. Na verdade, não é bem escolha, né? Ele fez e ele vai para onde ele foi aprovado. Então, ele tenta... As pessoas vão, assim, muito na crença, assim, é meio que a ideia da escassez. Né? Vai haver esse concurso, eu posso passar. O que eu sempre falo para as pessoas as pessoas hoje têm acesso a simulados, a banco de questões. Então, assim, nos simulados que vocês têm feito, nos bancos de questões que vocês têm feito, vocês têm tido um rendimento que esteja ali próximo daquele que vai ser aprovado? Porque, estatisticamente falando, é mais difícil você acertar um gabarito de uma prova do que acertar na loteria. Isso é estatístico. Então, às vezes as pessoas se iludem. O estudo, assim, vamos trazer verdades. Né? Tô adorando isso. Eu sou professor, eu estudo e continuo estudando a vida inteira. Eu não sou oriundo de uma família de classe alta. Né? Minha família era de classe média baixa. Eu não vou dizer que eu passei fome porque eu não passei, mas passei por muitas dificuldades na vida. E eu não tenho a menor vergonha de dizer que o estudo transformou minha vida e eu tenho certeza de que meus filhos têm uma condição que eu não tinha. Né? Só que vamos ser francos aqui, né? Vamos ser diretos. Né? Estudar é uma coisa prazerosa até um certo grau. Né? Mas entre estar, por exemplo, com meus filhos e estar estudando, eu prefiro estar com os meus filhos. Né? Claro. Agora vai abrir o concurso na faculdade para um cargo que nunca foi preenchido em 134 anos. Né? Vai ter o primeiro concurso para livre docente na história da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Né? Eu me inscrevi, estava preparando a tese, estava preparando o memorial, e em vários momentos eu me perguntei, para que é que eu estou fazendo isso? Né? Porque assim, eu estou fora da noção de tempo, eu não estou convivendo com minha família, eu não estou convivendo com meus filhos. Mas aí a resposta veio imediatamente depois. Né? Não, eu preciso fazer isso para mostrar para eles, né, porque alguém vai dizer para eles, o salário de seu pai não vai aumentar nem 50 centavos por causa disso. Eu preciso fazer isso para eles para mostrar que o esforço não está necessariamente atrelado a dinheiro. Né? Eu preciso mostrar para eles que eu também tenho metas, que eu também tenho temores, que eu também tenho frustrações. Eu preciso preparar um bom trabalho para o trabalho ser aprovado. Então, a gente precisa dizer para as pessoas, né,
que estudar não é exatamente uma coisa maravilhosa. Isso assim, é realista, é como você falou, né? eu vejo muitos intelectuais dizendo, não, é maravilhoso. Eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é algo sacrificante, que é algo torturante. Não é isso. Mas há coisas muito mais prazerosas do que ficar estudando sem limites. Mas a gente volta Mas é necessário. àquele assunto que você estava falando, da nova geração. Que a nova geração quer as coisas muito fáceis. Então, assim, para que ele vai se esforçar em ter que estudar, em abrir mão do convívio com a família, disso, daquilo, se ele pode, ao mesmo tempo, ter uma opção de ganhar o dinheiro dele, de ter a estabilidade dele, de ter ali sem muito esforço. Então, assim, a gente cai numa geração que é complicada. E é uma geração que tem acesso a todas as redes sociais, que vai ter cada vez mais acesso à inteligência artificial, que aí como que essa pessoa, como que esse futuro advogado, esse futuro sei lá, delegado, o que for, médico, vai usar essa inteligência artificial a favor. Então, assim, é uma fase meio complicada. E aí a gente cai também, se eu estiver errada, você me corrija, por favor, da legislação que é super antiga. O último código é de 2002? Assim, existem várias leis Sim. no Brasil, né? A Constituição que nos rege é de 1988, mas ela foi emendada diversas vezes, né? O nosso Código Penal, ele é de 1940. Então, como pode, gente? Mas ele foi muito alterado depois, né? Tem mais de 100 leis, mais de uma centena de leis que alteraram o Código Penal. Mas não com a velocidade que a gente cresce, que a sociedade cresce, que a tecnologia cresce. Definitivamente Não é? não. Definitivamente não. Até porque o processo legislativo é um processo que costuma ser demorado. O tempo médio para a aprovação de uma lei ordinária, desde que o projeto de lei é aprovado até a sanção, o tempo médio fica em algo em torno de 2 a 3 anos. Imagina, aí já está... Essa Com- própria lei já está... Com todos os percalços do jeito que vem. com todos os percalços que o processo legislativo traz. Sim. Entendeu? Então eu E isso em qualquer lugar do mundo, doutor? Desculpa. assim, os países eles têm uma tradição, ou eles têm uma tradição voltadas para leis escritas, né, que é o caso do Brasil, né, ou tem uma tradição a partir da formação de jurisprudência e de costumes, como nos Estados Unidos. Entendeu? Então, as pessoas às vezes imaginam, né, que nos Estados Unidos é mais fácil. Né, seria mais fácil num determinado aspecto e muito mais complexo por outro. Né, porque cada estado nos Estados Unidos tem uma corte diferente. Então, aqui no Brasil, quando a gente se inscreve advogado, a gente é advogado no Brasil inteiro. Sim. Né? O que o nosso estatuto nos exige é, a partir do momento que você tiver mais do que 5 causas em outro estado, você faça uma inscrição suplementar. Você precisa ter uma OAB suplementar. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos você é advogado naquele estado. Então, se você faz prova, por exemplo, né, dentro do estado da Flórida, você é advogado na Flórida. Você não vai advogar em outro estado. Entendeu? Porque, justamente pelo fato de ser a partir de jurisprudência, a jurisprudência da Flórida é diferente da jurisprudência dos outros estados. Entendeu? Então, o nosso apego é ainda a lei escrita, né? E a gente fica, de fato, à mercê dessas alterações. O nosso Código Civil, né, ele é de 2001, entrou em vigor em 2002, e já, entre aspas, está em discussão um anteprojeto de Código Civil no Senado. Entendeu? Mas, assim, o Código Penal é de 1940, o Código de Processo Penal é de 1941, né? O Código de Processo Civil, ele era de 69, entrou em vigor um novo em 2012, salvo engano. Então, a legislação, de um modo geral, é, de fato, uma legislação antiga, né? Toda essa nossa mudança e evolução em relação à causa, por exemplo, homem, mulher, eu não posso dizer não, viu, gente? Porque eu não sei. Eu sei que acaba com mais. Agora eu não sei. LGBT, blá, blá, blá. A legislação ampara essas pessoas? Essas pessoas estão realmente amparadas? Ou elas precisam tomar cuidado para não sofrerem e ficarem... Mas não porque a lei não quer, porque ainda não chegou. A minha pergunta é por conta exatamente do que Paula disse. Vamos separar aqui 2 aspectos. Certo. Existe um autor chamado Norberto Bobbio, que ele diz que muito mais importante do que anunciar direitos, do que dizer que os direitos existem, é efetivá-los. Então, obviamente, a norma jurídica é muito importante, mas a norma jurídica é um pedaço de papel, é tinta colocada no papel. Então, eu posso lhe dizer que nos últimos 20 anos houve diversos avanços para a proteção, né, de
gays, bissexuais, transexuais, lésbicas, para a proteção de mulheres, né? A lei avançou bastante nesse sentido, né? Mas isso é o que a gente chama em direito penal de função simbólica da pena, ou função simbólica do direito penal, traduzindo, né? Quando se cria uma lei, quando se aumenta a pena de um crime, isso gera na sociedade civil uma esperança e uma expectativa de que vai haver mais segurança. Sim. De que as pessoas estão mais protegidas. Sim. Só que o histórico mostra que não necessariamente a criação de crimes e não necessariamente o aumento de penas diminui a ocorrência de atos ilícitos. Então nós temos uma lei no Brasil, que é uma das principais leis, que é chamada de Lei dos Crimes Hediondos, que é de 25 de julho de 1990. E de 1990 para cá, todos os anos, o número dos crimes hediondos aumenta. Então é porque as pessoas imaginam, e eu pensava assim, antes de entrar na faculdade, né? Eu achava que quando o legislador estalava os dedos e criava alguma coisa, que as pessoas começavam a se comportar de forma diferente. Mas, como diria o professor Miguel Reale Júnior, as pessoas não fazem uma relação, Mônica, não fazem uma relação, Paula, de custo-benefício de crime com pena. Então, assim, a pessoa não vai delinquir ou não vai deixar de delinquir porque a pena aumentou. Né? Ele acha sempre que não vai ser pego. A gente fala que, em direito, muito mais importante do que a quantidade de pena é a certeza da pena. Né? Então, houve outras tantas leis que trouxeram, né, consequências bem benéficas para a sociedade. Por exemplo, a alteração no Estatuto do Trânsito, né, no Código de Trânsito, sobre a embriaguez na condução de veículo automotor, trouxe contribuições concretas. Mas por que essas contribuições existiram? Porque aumentaram a pena? Não. Porque hoje todo mundo sabe que tem blitz quase todos os dias, em quase todas as cidades do Brasil. Existe a fiscalização efetiva, existe a penalidade realmente feito, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito com essa nova geração, de achar que não tem impunidade. Então, assim, que podem fazer o que quiserem, que não tem efetivamente essa coisa. Você vai beber, mas vai beber, vai ali. Não, bebeu, aqui nem nos Estados Unidos, vai ser preso. Foi pego bêbado, vai ser preso. Aqui não é assim. Mas então, você não acha que essa geração já está mais acostumada do que a gente, não? Acostumada a quê? A ver impunidade? Por exemplo, a não sair bebendo. Eu assim, pelo que eu vejo, eu enxergo que algumas coisas sim. Por exemplo, assim, o uso de cinto de segurança é uma coisa quase que intuitiva. Né? A gente não usava antigamente, né? Eu sou seguramente mais velho do que vocês e, assim, na minha época a gente não usava cinto de segurança, né? Eu me lembro que logo que o cinto de segurança se tornou obrigatório, eu era criança, vi na televisão uma notícia. O cidadão se deu ao trabalho de pegar uma camisa branca, pintar uma faixa preta, né? Para ficar parecendo que estava com cinto. Eu disse, meu Deus do céu, você está falsificando um cinto, né? Eu concordo com você, Mônica. Eu acho que para muitas matérias, talvez, por exemplo, para tabaco, as crianças e adolescentes hoje têm um grau de intolerância maior do que a nossa geração. Né? Que foi substituído ali pelo cigarro eletrônico. Hoje tem sido substituído por outras coisas. Né? Pois é. Mas eu também vejo que, por outro lado, né, as pessoas banalizam certos comportamentos, que são comportamentos ilícitos, mas que, como são praticados por pessoas que nos são próximas ou por nós próprios, a gente não enxerga como tão reprovável. Né? É o que a gente chama, é um fenômeno que a gente chama de interacionismo simbólico, traduzindo. Né? Inconscientemente, Mônica, a gente julga as pessoas nos colocando no lugar delas. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Minha mulher é uma das maiores professoras de direito tributário do Brasil. Né? Ela trabalhou na Comissão de Reforma do Senado, enfim. Né? E Josi é a pessoa mais tranquila e mais pacata do mundo. Né? Um dia ela estava lá em casa, comecei a perceber que ela estava meio angustiada. O que é que foi? Ela é coordenadora de uma pós-graduação e um aluno mandou, imaginem, no grupo, né, em que ela está presente, o livro dela todo em PDF para os alunos. O livro inteiro. Porque na minha época as pessoas ainda faziam xerox. Né? Hoje não é mais xerox, não. Hoje é um arquivo de PDF de WhatsApp. Manda-se o livro todo. Né? Aí ela falou, o que é que você sugere que eu faça? Eu disse, de duas. Ou você faz vista grossa, faz de conta que você não viu, ou conversa com o rapaz no particular. Né? E ela resolveu ligar para o rapaz, né? Para o aluno que fez isso. E ele disse, professora, eu não sabia que a senhora se incomodava em a gente socializar o conhecimento. Ela, é para isso que eu passo 3 meses de minha vida, todos os anos, atualizando meus livros. Né? Que é justamente para as pessoas poderem ter acesso a isso. Só que aí, né, é aquela história. Né? Uma vez me chamaram, acho que foi uma das palestras mais engraçadas que eu já dei na vida. Me chamaram para falar sobre responsabilidade do menor infrator numa escola. Né? Aí lá fui eu falar para menino de 12 anos, 600 meninos de 12 anos. Né?
falar de direito penal para 600 meninos de 12 anos. Aí, 12, 13 anos. Eu comecei a palestra assim: quem aqui de vocês pode ser apreendido e quem aqui de vocês pode ir para a cadeia? Nenhum levantou a mão. Porque eles sempre ouviram falar que a responsabilidade só começa aos 18 anos. Só que no Estatuto da Criança e do Adolescente a responsabilidade começa aos 12. E existe privação de liberdade de até 3 anos para quem tem mais de 12 anos. Então, espaços como esses que vocês têm aqui são muito importantes para a gente levar para a sociedade civil a informação. Né? Hoje se pensa que internet é terra de ninguém. Internet não é terra de ninguém. Eu não estou aqui, e hoje é um outro problema que a gente tem. Né? A gente não pode tratar de determinados assuntos do ponto de vista técnico, porque parecem que a gente está com uma certa coloração político-partidária. Isso, né? isso. Mas não é isso. Então, não estou falando. O povo sabe que aqui não. Não estou é falando assim. de regulamentação de rede social, não estou falando de regulamentação de imprensa, mas assim, uma pessoa de 14 anos, uma pessoa de 15 anos. Né? Conversava com minha filha que um tempo atrás surgiu um problema aí de alguém que com inteligência artificial pegou a foto de uma colega e aí começou a distribuir a foto da menina nua, criada com inteligência artificial. Uma pessoa com 12 anos precisa saber que isso tem consequências. Exatamente. Claro. O Perfeito. fato de esta pessoa não ir para a cadeia comum, não ir para a penitenciária Lemos Brito, não faz dela alguém portador de um cheque em branco para fazer o que ela quer. Exatamente. Né? Então, essas coisas são importantes. Esse conhecimento precisa ser difundido. Né? É por isso que eu falo, tem que haver punição. Porque a geração acha que não tem. Pois então, é. assim, ele vê o tiozinho que matou 3 embriagado, está liberado. Ou seja, ele vai beber de novo, ele vai matar mais 3 de novo. Não, tem que ter punição, tem que existir a punição. Aí ele acha que ele faz isso. Acaba com a vida da menina, porque jogou na internet, tá lá, Já o foi, resto da vida a menina pode se matar, né? E não, tá impune. Aí o outro, não sei o que, tá impune. Aí, a questão do conhecimento é que eu acho é que muitas vezes a internet, principalmente para esses jovens, porque nós não viemos dessa internet forte. Então, a gente usou a internet muito mais para conhecimento. A gente vai descobrindo coisas. As crianças já nascem com o dedo assim, ó. Então, como elas já nascem fazendo isso, elas não sabem muitas vezes dos deveres. Então, elas acham que elas podem, como o senhor falou, divulgar. Tudo. Então, elas estão abertas. Cabe a nós, pais, que estão aí agora assistindo, chamar seu filho para dizer: vem aqui ouvir o que é que o doutor Gamil está falando. Que você tem que ter cuidado, responsabilidade com seus atos, porque você pode não ir para Lemos de Brito, mas você vai ser punido sim. E vai ficar com Entendeu? privação de liberdade por até 3 anos. E vai ficar feio para você, outra porque coisa, a partir daí é regulamentado. Exatamente, vai ficar marcado no seu Isso, currículo. fichado, que seja, como que diriam. está ali, você foi E penalizado. muito mais importante até do que fichado, então, assim, é a possibilidade concreta. Às vezes, as pessoas imaginam que o fato de não ter responsabilidade abaixo dos 18 anos faz com que o sujeito não tenha nenhum tipo de consequência. E tem. E, por vezes, a consequência para um menino de 12 ou 13 é mais grave do que para um adulto. Isso. Vou lhes dar um exemplo. Psicologicamente, Não, ele se eu falo acaba. matematicamente mesmo. A pena do chamado homicídio simples, Sim. a pena mínima é de 6 meses. 6 anos, desculpa. 6 anos. Essa pena de 6 anos começa a ser cumprida em regime semiaberto. Se o homicídio é simples. É aquele regime que a pessoa vai de noite para a cadeia e durante o dia pode sair para trabalhar. Se uma pessoa com 15 ou 16 anos mata alguém, ele vai ter 3 anos de internação. Só que é regime fechado. Não tem sair durante o dia para estudar ou trabalhar. A pessoa que é condenada a 6 anos em regime semiaberto, depois de 1 ano, teria direito à progressão de regime. Depois de 2 anos, teria direito a livramento condicional. Então, com isso eu estou dizendo que uma pena de 6 anos para um maior de 18 anos é menos grave do que uma pena de 3 anos aplicada para um menino de 15 ou 16. Perfeito. E aí quando, e aqui não é uma crítica generalizada à imprensa, mas quando a imprensa ficar martelando... Eu participei da Comissão de Reforma do Código Penal em 2012. Sim. E em 2012 nós recebemos mais de 15 mil sugestões da sociedade civil de alteração do Código Penal. Pelo menos 80% delas eram falando da redução da maioridade. Todo mundo queria reduzir a maioridade penal. Quando todo mundo fica falando que abaixo dos 18 anos não se responde, que não tem consequência, que o Código Penal, de fato o Código Penal não é feito para quem tem menos de 18 anos. Mas existem consequências severas para quem tem entre 12 e 18. E as pessoas precisam saber disso. Saber disso, é óbvio. Precisam mesmo. Agora, doutor, mas por que essa dificuldade em talvez... Aplicar? aplicar para 16 e não 18?
Você fala para reduzir a maioridade penal? Essa redução precisaria de uma outra... Isso se fala há tanto tempo, né? O que as pessoas dizem é que uma pessoa com 16 anos hoje teria um grau de capacidade de discernimento que 20 anos atrás não teria. Né? Perfeito. E no Brasil nós estivemos muito próximos de reduzir a maioridade penal. Muito próximos chega ali mesmo. na trave e volta, né? Chega na trave... Foi quando teve aquele episódio daquela criança, daquele menino João Hélio, no Rio de Janeiro. Ali, a Câmara dos Deputados ia aprovar a redução da maioridade penal. No apagar das luzes, alguém fez uma pergunta que talvez mude a opinião de muita gente. A pergunta foi a seguinte: vocês sabem que se a gente reduzir a maioridade penal para 16 anos, o menino com 16 anos vai poder dirigir, né? Uma coisa, outra coisa, não. Não necessariamente. Não Por quê, necessariamente. né? Não necessariamente. Porque hoje, o principal argumento para impedir que um adolescente com 16 anos dirija é que ele não tem responsabilidade penal. Ele não pode responder por seus atos. Porque com 16 anos ele pode ter capacidade eleitoral. Ele pode votar. Com 16 anos ele pode ter capacidade civil plena. Se com 16 anos ele tiver capacidade eleitoral, capacidade civil e capacidade criminal, Ele pode dirigir. ele não vai ter capacidade administrativa para conduzir um carro, por quê? E aí a situação muda um pouco de figura. Porque todas as vezes, isso é do ser humano. Isso é da essência do ser humano. Né? Existe um filósofo já dizia: eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Todas as vezes que as pessoas falam de redução da maioridade penal, as pessoas estão falando de redução da maioridade penal para os filhos dos outros. Quando a gente começa a lembrar que a redução da maioridade penal pode chegar para os nossos filhos, a gente começa a ter uma outra dimensão. Eu, particularmente, eu respeito quem é a favor da redução da maioridade penal. Penso que não é alternativa, que não é solução. Tá? Acho que a gente só vai antecipar dramas humanos, a gente só vai antecipar problemas. Né? No mundo inteiro, quando se fala em ótica de prevenção, a gente fala em 3 graus de prevenção. Né? Fala-se num grau de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. O que é a prevenção primária? Prevenção primária é você identificar as origens do problema e impedir que aqueles problemas aconteçam na origem. Tá? Que é a prevenção mais difícil de fazer, porque demora muito tempo para fazer. Né? Então, por que é que em determinados países do mundo o índice de suicídios é maior do que o índice de homicídios? No Canadá tem mais suicídio do que homicídio. Por quê? Eu me lembro, eu passei um tempo estudando em Portugal, eu fazia uns créditos de doutorado em Portugal, e quando eu cheguei em Portugal eu tive um choque de culturas, de civilização. Todo país que eu chego para estudar, eu sempre pergunto qual é o número de homicídios pelo número de habitantes, porque é o padrão internacional de violência. Né? E aí, Coimbra é uma cidade universitária. Né? Eu perguntei para um colega, qual é a média de homicídios aqui em Coimbra? Isso era 2005. Aí ele me disse, faz 18 anos que não acontece nenhum homicídio aqui. Eu disse, quanto tempo? Ele, 18 anos que não tem um homicídio. Eu disse, peraí, não tem uma discussão de bar, uma facada, nada. Ele, não. Aí ele me perguntou, por quê? Na sua cidade matam quantas pessoas por ano? Eu, na época, abri o jornal para ele, já existia a internet naquela época, eu abri o jornal para ele e mostrei, a média de homicídio no final de semana na minha capital é de 20. Aí ele me perguntou, vocês estão em guerra? Eu disse, pelo menos declarada não. Né? Então, por que é que... Fala a verdade. E aquilo para mim foi uma experiência de vida muito boa, porque assim, a gente começa a tratar como comum o que é anormal. Hoje acontece um homicídio, as pessoas ficam revoltadas, não é porque aconteceu um homicídio, não, você está revoltado porque o trânsito está interrompido. Porque a vida não representa mais coisa alguma. Né? Então, eu penso que a melhor forma de prevenção é o que se chama de prevenção primária. A repressão penal é aquilo que nós chamamos de prevenção terciária. Jura? Não é prevenção. A repressão penal não é prevenção. Repreensão, que é necessária. Né? Existe um movimento no direito penal chamado abolicionismo. Né? Existem alguns autores que pregam que o direito penal deve deixar de existir. Né? O maior deles é um autor holandês chamado Luc Husman. Né? Luc Husman é um holandês que mora no Canadá. Então, talvez não seja exatamente difícil ser abolicionista no Canadá. Né? Se eu deixar uma pasta cheia de dinheiro no Canadá, muito dificilmente alguém vai levar. Né? Então, em países que têm uma violência que é arraigada, né, que em alguma parte está estruturalmente ligada à história daquele lugar, é muito difícil ser abolicionista no primeiro momento. Né? Mas eu não acredito que a redução da maioridade penal por si só trouxesse mais segurança pública. Eu acho que vai trazer mais cadeia, haverá mais clientela dentro do presídio. O problema é outro, né? O problema é que você falou, não é só isso, e botar ali, prender e deixar ali. Então, o problema é tentar estruturar para que esse ponto não aconteça, que essa situação de chegar a não ser preso. Isso, evitar que de fato os problemas existam. Sim. Aí a gente lida com um povo maior de 18 anos que comete um crime e é preso.
Ele é preso e chega na audiência de custódia, ele fica 24 horas, nem sei se isso tudo. E ele sai. Aí é liberado, porque primeiro porque não sei o que lá, porque o juiz entendeu que não é tão grave assim, porque vai embora. Na mesma semana, ele volta. E ele é liberado de novo. A gente passou por uma experiência de uma pessoa que que teve um problema aí com um amigo nosso e que ele já tinha sido preso 24 vezes. Imagina. Aí eu penso, o menino... Preso ou chegou... Não, ele vai em audiência. flagrante, ele é preso em flagrante, Tá. vai pra lá, fica preso, é assistido pelo juiz, vai ser ouvido E aí é pelo juiz, liberado. e aí é liberado. Não, isso aconteceu 24 vezes. 24 vezes a mesma pessoa. Tá. Então, quando isso acontece 24 vezes a mesma pessoa, e essa pessoa tem um filho, e esse filho tem menoridade penal, o filho diz, eu não vou ser preso nunca. Vê aí meu pai vai lá, não fica nem 2 dias. E aí, doutor, a gente faz o quê com isso, com essa informação? Esse é outro assunto muito importante também para trazer para a sociedade civil, que é a questão da audiência de custódia. Porque as pessoas falam que a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Tal. Então vamos aqui, primeiro, explicar para a sociedade civil a diferença entre uma prisão processual e uma prisão pena. No curso do processo, ou no curso da investigação, por exemplo, no curso do inquérito policial, a prisão ela é excepcional. E ela precisa ser excepcional. Porque é necessário respeitar a presunção de inocência. Então, eu posso ter indícios muito veementes de que o sujeito praticou o crime, mas eu não tenho ainda uma culpa formada, porque a culpa só é formada com a sentença condenatória transitada em julgado. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas vão saber. Vamos separar o que é prisão processual do que é prisão pena. Agora, com isso eu não estou dizendo que não existam prisões processuais. Existem prisões processuais que atendem a regramento legal. Elas são previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Um dos fundamentos para decretar a prisão preventiva é aquilo que o Código de Processo Penal chama que é para a garantia da ordem pública. Então, se o sujeito ele tem um indicativo de reiteração de comportamentos, não era para ele ter sido solto nem na terceira audiência de custódia. Então, o que às vezes acontece, Mônica, com todo respeito, é um mau uso do Instituto. E aí as pessoas começam a demonizar o Instituto que não representa aquilo que está sendo feito. Então, a audiência de custódia não foi feita para o sujeito para bater carimbo, não é para bater carimbo para varar de soltura. Né? A audiência de custódia ela tem 2 finalidades principais, né? E que nós não podemos abrir mão. Eu às vezes ouço as pessoas dizendo... Por isso que eu estou chamando a atenção ali. Às vezes ouço as pessoas dizendo, não, porque vamos acabar a audiência de custódia. A gente não pode acabar com a audiência de custódia, porque a audiência de custódia ela é prevista em tratados internacionais, em protocolos internacionais. Ela era prevista na resolução do CNJ e com a reforma do Código de Processo Penal ela foi incorporada ao processo penal em 2019. A audiência de custódia ela tem 2 finalidades. A primeira, analisar se a pessoa está ou não sendo agredida ou torturada. E eu não vou generalizar, porque eu estaria sendo irresponsável se generalizasse, mas eu também não posso negar que existem episódios de que as pessoas são torturadas. Isso é fato. Né? E a segunda finalidade da audiência de custódia é para examinar se a prisão ela é necessária. Porque há situações em que você pode substituir uma prisão cautelar por outras cautelares. Uso de tornozeleira eletrônica que de fato seja fiscalizada, por cautelares de natureza patrimonial. Então, o sujeito está sendo investigado, por exemplo, né, porque ele praticou um golpe na gestão de recursos de terceiros. Então, muito mais racional, por exemplo, do que prendê-lo, é proibir de exercer essas atividades. Agora, com isso eu não estou dizendo, né, que esses casos excepcionais, né, que não são a regra, né, eu honestamente eu nunca vi, né, decisão judicial, eu sei que elas existem. Mas eu nunca vi uma decisão judicial de alguém ser solto na audiência de custódia pela 4ª ou 5ª vez. Nunca vi. Entendeu? Mas se isso estiver acontecendo, está acontecendo de forma errada. Né? E existem recursos específicos, né, previstos em lei para que isso seja impugnado. Né? Então, a gente não pode... Uma das coisas mais difíceis no direito, né, e não é por outro motivo que a imagem do direito é uma mulher com a balança, né, é de você ter equilíbrio. Né? A gente não pode nem demonizar as pessoas. Nem romantizar as coisas. Né? Então, a pessoa que pratica um comportamento desviante,
eu respeito os meus colegas que dizem isso, mas assim, não dá para dizer que ela é uma vítima da sociedade. Né? É óbvio que, a depender do lugar que nós estejamos, a gente pode ter mais ou menos oportunidades e a gente pode ter mais ou menos chance de praticar um delito. Isso é fato. É óbvio. Mas todo mundo sabe O que não é certo, justifica. o que é errado, né? O que não justifica. Mas o existe delito, livre-arbítrio, né? existem outras tantas formas de evitar que aquilo dali aconteça. Entendeu? Verdade. Então, o que eu vejo, mais uma vez, são extremos. Né? É uma parte da sociedade querendo prender, querendo matar, querendo trucidar, querendo eletrocutar, querendo castigos físicos, querendo pena de morte. E uma outra parte, assim, diametralmente oposta, achando que não é para prender, que não pode fazer nada, que tem que meio que premiar quem está praticando um delito. A gente precisa de equilíbrio. Então, se aquela pessoa está colocando em risco a paz pública de forma concreta, demonstrada, comprovada, o Código de Processo Penal autoriza essa prisão desde 1942. Pois é, e nada tem a ver com maus tratos isso daí. Não é deixar a pessoa presa para não, é para ela se enquadrar, para explicar a ela o que ela tá, ela sentir que o fato e dela ela tá não prejudicar. exatamente, ser de novo. Um momento de ensinamento a ela. O né? problema, Mônica, é que mudanças. voltamos àquela outra pergunta que você fez, né? Quando eu dizia que a coisa mais difícil não é anunciar direitos, né? E sim dar cumprimento a eles. Eu sempre digo para as pessoas que a segunda lei mais descumprida no Brasil é a Lei de Execuções Penais. A primeira é a Constituição, a segunda é a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais fala, eu quando falo isso em sala de aula, as pessoas tomam um susto. O artigo 88 da Lei de Execuções Penais prevê que a cela na execução da pena tem que ser individual, dotada de ventilação, aeração, salubridade, aparelho sanitário e 6 metros quadrados. Eu não estou falando de prisão para portador de diploma de nível superior, até porque ela acabou. Eu estou falando que o regramento constitucional existente no Brasil, desde 88, para cumprimento de pena, é que a cela é individual. Por quê? Porque a prisão deveria levar a pessoa a perder a liberdade e não a perder a dignidade. Sim. Perfeito. Que são coisas distintas. Distinto. Agora, a gente vive num país que, com todo o respeito do mundo, a principal corte do país, quando foi provocada para examinar o sistema prisional, o Supremo disse o seguinte: nós estamos diante de um estado de coisa inconstitucional. Sim, ok, estamos diante de um estado de coisa inconstitucional. E resolve como? Pois é. E aí, vai largar a mão? Vai tipo, não vou fechar meus olhos, não vou ver o problema? É o que se faz. Existe uma expressão no direito penal que a gente chama de uma expressão de um autor chamado Eugênio Raul Zaffaroni, que ele fala que o direito penal é marcado por aquilo que ele chama de direito penal subterrâneo. O que é direito penal subterrâneo? São coisas que todo mundo sabe que existem, mas a gente, até para ter uma tranquilidade espiritual, faz questão de imaginar que não existem. Então, ou normatizar. Eu já fui várias vezes a presídio. Durante a faculdade, trabalhei 3 anos dentro do presídio, né? É impressionante como assim, o presídio ele tem um odor característico de presídio. Assim, de longe, o mau cheiro já é característico do presídio. As pessoas são tratadas como animais. As pessoas são embrutecidas até para sobreviver. E aí depois o sujeito cumpre 10, 12, 15 anos e a sociedade civil tem uma expectativa que ele vai voltar de lá melhor. Ele não vai voltar de lá melhor. Né? Então, ok, é necessário punir? Não estou dizendo que não é necessário punir. Mas é necessário punir dentro das regras do jogo. Ou seja, não melhora porque se sente maltratada, porque se sente, violada, violentada. E nesse momento que a gente consegue fazer isso, aí diz, a pessoa já está aqui, ela vai fingindo que ela mudou, ela é solta, vai em regime semiaberto, a primeira saidinha ela se manda e nunca mais volta. Entendeu? Então, obrigada. Agora, o que fazer para mudar isso? Tipo, construir presídios, mais presídios, privatizar. Qual é a solução? Porque assim, é muito preso para pouco espaço. Eu estava lendo, fato. Paula, um né? relatório do sistema prisional no Brasil, que foi redigido em 1924. Se você tirar a data e ler, tirando a questão da técnica de redação, do estilo de redação, do formato de redação, dos acentos que sumiram, você tem a exata impressão de que você está lendo um texto atual. Porque esse problema do sistema prisional é um problema crônico, é um problema histórico e que, vamos falar verdades,
não existe vontade que este assunto seja resolvido. Sim. É o tipo de assunto que não gera voto, que não gera apoio nem da opinião pública, nem da opinião publicada. As pessoas têm uma tendência, que eu diria, natural. É natural que o ser humano queira demonizar quem pratica um comportamento desviante. É natural. É absolutamente natural. O que não é natural é transferir para o Estado este ódio. Porque quando o Estado chama para si o direito de punir, o Estado se torna o mínimo ético das pessoas. Então, se o Estado diz, eu vou lhe aplicar uma pena de 40 anos, que hoje é a maior pena que existe no Brasil, o crime de feminicídio tem pena máxima de 40 anos. Tá. Né? Desde outubro do ano passado para cá, o crime tem a maior pena no Brasil, o crime de feminicídio. Então, Mas nunca a pessoa cumpre 40, né? Sempre... Ordinariamente não. Tá. Porque há incidente na execução da pena. Mas se ela for cumprir 10, se ela for cumprir 15, se ela for cumprir 20, que ela cumpra 10, 15 ou 20, mas que ela cumpra dentro das regras. Assim, a gente não pode ter regras pelas metades. Perfeito. E eu digo sempre, Mônica e Paula, eu digo isso para os meus alunos, né? Esse ano eu estou completando, ano que vem eu completo 25 anos em sala de aula na faculdade, na graduação, né? E a gente começa a fazer um balanço da vida, né? Eu, durante muito tempo, me preocupei em formar somente técnicos. Eu queria formar pessoas para resolver problemas concretos, para resolver dogmática, né? E hoje, eu vejo que durante um período de vida, inclusive eu errei. Eu errei porque eu não me preocupava muito em passar vivência. Não que a aula hoje seja uma aula de vivências, né? Mas a pessoa, para condenar alguém a uma pena de 40 anos, precisa saber onde aquela pessoa vai cumprir pena. Eu não estou dizendo para não condenar. Sim, eu entendi perfeitamente. Mas a pessoa precisa saber para onde ela está mandando aquela. Tudo tem né? que ser pensado, tudo tem que ser avaliado da forma correta. O promotor, promotora que no plenário de júri pede uma pena de 200 anos, e eu acho muito interessante isso, porque aí se faz, aí é o silêncio ensurdecedor. É um silêncio eloquente. Porque a mesma altivez que o Ministério Público tem, e para não falar que eu estou apontando o dedo do Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil tem poderes para poder entrar com ações para interditar presídios, por exemplo. Alguém aqui consegue lembrar qual foi a última ação de interdição de presídios que houve aqui no Estado? Não tenho a mínima ideia. Movida por algum órgão? Por que será que não se faz isso? Porque virou um descarte, né? Tipo, é um descarte, eu vou lá, descarto e não quero nem saber. E também porque existe um custo a partir daí, que é o custo de construir. Eu estava pensando isso há um tempinho atrás aí, porque eu tenho uma tia que faleceu com 103 anos e ela morava em Milagres. Milagres, Caatinga e tal. A fazenda que minha tia tinha era gigante. No meio do nada. Aquilo ali dava uns presídios excelentes. E por que eles não são construídos? Ali, Milagres, 2 horas daqui. Por que não constrói um negócio digno para que as pessoas vivam? Para que os direitos humanos, cadê eles para dizer assim, vamos lá fazer, entendeu? Mas isso, gente, é uma pergunta aqui completamente, uma engrenagem gigante. Completamente leiga e inocente. Uma dúvida. O pessoal que invadiu o Congresso, ele vai para o mesmo presídio de bandidos normais, assim? Existe um princípio que nós chamamos de princípio da individualização das penas. A individualização das penas ela é observada em 3 momentos. Ela é observada pelo legislador quando ele cria um crime. Ela é observada pelo juiz ou juíza quando aplica uma pena. E ela precisa ser observada no curso da execução da pena, né? Então, a partir do momento que eles forem condenados e transitar em julgado, sim, dentro do sistema prisional vai ser feita uma triagem para verificar para onde eles vão ser levados. Um dos critérios para efeito de individualização de penas é a quantidade de pena. Penas acima de 8 anos, por força do artigo 33 do Código Penal, começam a ser cumpridas em regime fechado. Tá. É penitenciária de segurança máxima. Agora, lógico que dentro de cada estabelecimento prisional é feita uma triagem para você tentar, pelo menos, fazer com que as pessoas que praticam crimes semelhantes estejam relativamente agrupadas. Né? Mas isso não é de rigor absoluto, isso não é de rigor matemático. Né? E assim, a história do Brasil traz vários casos, diversos casos. Então, alguns anos atrás, né, teve um caso que ganhou notoriedade internacional, que aconteceu no norte do Brasil, de uma juíza que determinou que uma menina de 13 anos ficasse custodiada numa mesma cela com mais de 20 homens.
Então, com todo o respeito do mundo, não precisa ser necessariamente genial para poder enxergar que aquela menina ia ser, como de fato foi, estuprada Claro, dia e noite todos os claro. dias. Né? Então, e aí a justificativa é, né? Mas não tem lugar para levar. Né? Então, assim, teve um outro juiz no Norte que fez um negócio, eu até cito esse caso quando eu dou aula. Né? Ele fez um negócio sensacional, não me lembro qual foi o estado, não sei se foi Rondônia, Roraima, não me lembro. Mas era um estado que não tinha hospital psiquiátrico para custodiados, para presos, né? Para os inimputáveis. Né? E a solução, o armengue que se achou no estado, né, foi isolar um pavilhão no presídio comum para os doentes mentais ficarem. Doentes mentais que tinham cometido crime. Mas aí eu volto a dizer, né? Avaliou todo mundo, doutor? Alguém- Quer ter mais doente Não, botou mental do todo que mundo criminoso. junto ali. Alguém Simples. precisa ter Aqui fora tá cheio. uma inteligência muito elevada para poder perceber que, por exemplo, quando houver uma rebelião, vão matar logo os loucos. Entendeu? E aí o que é que o juiz fez? O juiz mandou um primeiro ofício para o governador, dizendo, ó, não tenho onde deixar, espero que no prazo de 6 meses se resolva. Mandou um segundo, lá no terceiro ou quarto ofício, como diria Einstein, em momento de crise é a criatividade que resolve. Né? O juiz pegou os inimputáveis todos, colocou todos no ônibus, mandou o oficial de justiça entregar no palácio do governador. Tira. Coloque onde você achar que delícia, deve, porque eu não isso, tenho onde ótimo. guardar aqui. Foi. Então, às vezes, aí Adorei. construíram um prédio. Né? Então, e isso, quando eu falava que às vezes Deus, que eu espetáculo. assim, eu enxergo erros que eu cometi ao longo em sala de aula, né? Talvez durante um período eu tenha formado, ainda que inconscientemente, tenha formado burocratas, né? Tecnocratas. Né? E eu sempre digo para as pessoas que o direito foi feito para resolver a vida dos outros. Então, bom advogado ou boa advogada, bom juiz, boa juíza, bom promotor, boa promotora, bom delegado, é quem soluciona um problema. E não quem cria outros tantos. Né? Então, problemas são feitos para serem resolvidos. Né? Então, esse juiz poderia ficar com o problema no colo dele o resto da vida. Né? Mandando ofício, praguejando, reclamando. Então, ele se utilizou de uma ferramenta para poder solucionar um problema de forma concreta. E as pessoas têm, as carreiras têm inamovibilidade, irredutibilidade, vitaliciedade de vencimento para alguma coisa. Porque para o jeito é autonomia. Né? Então, às vezes, né, e mais uma vez eu digo, não vou generalizar, né, mas às vezes eu vejo as pessoas, algumas pessoas, né, passando para o serviço público, né, e o sujeito se limita a fazer o que todo mundo faria. Né? Então, qual é a contribuição que eu, na qualidade de juiz, que eu, na qualidade de juíza, quero dar para as pessoas? Né? Uma vez eu vou falar isso num evento, e foi até mal interpretado por algumas pessoas, né? Eu não tenho vocação para ser juiz. Eu não estou falando mal da magistratura, ao contrário. Eu estou falando que eu não tenho capacidade para julgar a vida dos outros. Eu sou passional demais para julgar a vida dos outros. E como eu tenho a pré-compreensão de que eu sou passional, de que eu me apaixono por tese, eu odeio tese, eu sei que eu não posso transferir isso para os outros, porque eu vou cometer atos de injustiça. Então, eu penso que a maior contribuição que eu posso dar para o sistema de justiça é fazer o que eu faço. É advogar. Porque a minha assim, compreensão do direito é dessa forma. Entendeu? E quando eu vejo as pessoas assim se limitando a apertar botões, e eu não estou falando só das carreiras públicas, não estou falando não. Na advocacia também isso existe. Eu falo para os advogados e advogadas que trabalham comigo, Mônica e Paula, que é muito fácil o discurso de dizer que não tem como resolver. Sim. Claro, facílimo. Não, pense, tente pensar de outra forma, né? É igual a não sei fazer, né, doutor? Não sei fazer, você já disse aquilo, já não precisa mais tentar, não precisa nada. Quando a gente abre no Instagram, naquelas caixinhas de pergunta, né? Tem as duas perguntas que mais se repetem. A primeira é: o que fazer para conseguir clientes? Né? E eu sempre digo para as pessoas, não tem uma árvore que você balance Se cai os e clientes, os clientes né? caiam, né? Você consegue clientes em todos os momentos, em todos os lugares, se você estiver atento. Isso. Se você tiver uma rede de contato. Rede de contato não é rede de contato necessariamente de pessoas poderosas, não. Eu falo para os... A conduta também, né, doutor? A sua... Seus colegas sabem que você está advogando. Isso. Minha turma, na minha turma de faculdade, quando nós nos graduamos, eram uns 67. Eu acho que na advocacia privada deve ter 5. Os outros 62 estão nas carreiras públicas. Então, eu tenho absoluta convicção de que todos os meus colegas sabem que eu sou advogado. Então,
não tem como você balançar uma árvore e cair cliente. E a segunda pergunta que as pessoas mais fazem, né? As pessoas sempre me perguntam o seguinte: na sua opinião, qual é a característica de um bom advogado? E eu sempre digo que a receita é bem fácil. É ser para o outro o advogado que você gostaria de ter. Perfeito. É bem fácil. É, A isso gente aí. fez até um coro. É bem fácil. Minha filha tem 14 anos. Quando ela teve 4 anos, ela teve um problema que todo médico fala que é super simples, né? E que é simples de fato, né? Minha filha teve uma crise de apendicite e teve que ser operada. Aí todo mundo fala no hospital: fique tranquilo, porque a cirurgia é mais simples do mundo. Todo mundo começa operando apendicite. Meu amigo, eu só fiquei tranquilo quando eu vi que ela saiu de lá. Claro. Então, eu confiei em alguém, eu entreguei uma vida a alguém que eu sabia que estava preparado para aquilo. E aí a pessoa assume um processo e aí pensa: não, assim, eu vou estudar depois. Não existe tudo estudar depois. Você estuda o processo durante o processo. Mas o seu conhecimento, né, a sua base, né, ela precisa ser preparada antes. Lá no escritório eu não me envolvo nas contratações. Eu tenho uma sócia que é quem coordena tudo, a doutora Gisela Borges. Ela é a chefe de todo mundo, inclusive minha, ela que me delega as tarefas. Ela diz: você vai fazer tal audiência. Chefe também. Tenho sim. E cumpro tudo que ela me determina, porque eu só posso cobrar dela resultado se eu dou ela autonomia. E assim, a única coisa que eu me envolvo é no último momento, quando a pessoa já está pré-contratada, né? Que eu faço uma entrevista, mas é uma entrevista informal com a pessoa, né? E aí, eu às vezes ficava com vontade de transformar isso num programa, mas não pode, né? Que a legislação trabalhista não Mas aí pode permitiria. vir aqui, doutor, várias vezes. Eu perguntei para um candidato o seguinte: quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Ele: minha mãe. Está. Se sua mãe precisasse de um advogado, numa lista de 50, você se colocaria em qual lugar? Aí ele: depende. Eu disse: depende de quê? Ele: depende do dinheiro que eu ia ter para contratar um advogado. Então faz de conta que você tivesse todo o dinheiro do mundo. Aí ele foi sincero. Ele me disse: eu não me colocaria entre os 50 primeiros. Eu disse: tudo bem, eu gostei de sua sinceridade, agora eu quero que você me explique uma coisa. Por que é que você não se contrataria para defender sua mãe e eu vou lhe contratar para defender os meus clientes aqui? Porque se você não serve para defender ela, você não serve para defender ninguém aqui. Ah, não, professor, eu estou vindo para cá para aprender. Eu disse: não, amigo, você aprende na faculdade. Imagine. Tadinho. Mas Tadinho, doutor. Com toda a franqueza do mundo, você aprende na faculdade. Porque aqui eu não posso ficar sobre. Essa É óbvio. sinceridade dele foi... É óbvio que a gente ensina, é óbvio que a gente alinha estratégia, é óbvio que a gente discute processo, é óbvio que todo mundo pensa junto, mas assim, eu não posso ficar sobressaltado que alguém não sabe escrever um e-mail. Meu Deus. Eu não posso ficar sobressaltado que alguém não sabe contar prazo penal. Como é que conta prazo penal? Não sabia. Você quer trabalhar no escritório de advocacia criminal sem saber contar prazo? Você vai perder prazo? Meu pai teve aluno, meu pai era Civil 7, lá no fundo, lá a última matéria, aluno que reprovado e que não sabia escrever processo. Meu pai fazia ditado comigo, assim, ó, no último ano. Aquilo era um absurdo, porque se a pessoa não sabe escrever processo, quer ser advogado, tá difícil isso aí, né? E hoje em dia, eu fui descobrir isso outro dia, né? Vocês sabiam que no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, eu não estou falando nada de nenhum tipo de político partidário aqui. Vocês sabiam que no Enem não cai mais gramática? Não sabia. Não se cobra mais gramática nas provas. Né? São 40 questões de linguagens, né? Das 40 só entram 3 ou 4 de gramática, porque se diz que vão aferir a capacidade gramatical da pessoa na leitura da redação. Então, se na época do seu pai as pessoas não sabiam escrever processo, Imagina agora. você imagine agora. o que é agora. É Enfim. porque agora é tudo no corretor. Doutor, meu diretor, aquele cara gente boa que está ali na frente, ele já me mostrou plaquinha umas 10 vezes. Isso quer dizer que o nosso tempo acabou, mas quer dizer também que eu tenho aqui, ó, isso tudo aqui é coisa que eu ainda queria lhe perguntar. Meu Deus. Aqui, ó. Então, pois então, isso quer dizer então que o senhor vai voltar, ok? Boas ordens. E Boas não vamos ordens. demorar, porque eu já disse aqui a outras pessoas, e às vezes o diretor me pergunta assim, quem nós temos aí e tal, vamos fazer, vamos deixar fulano para não sei quanto tempo depois, porque a gente falou aqui, por exemplo, estou chutando aqui, um médico, vamos deixar para chamar um médico daqui. Talvez não seja isso, viu, diretor? Porque se a gente deixar muito tempo,
eu vou ter que começar dessa conversa de novo. Aí a gente vai precisar fazer 3 podcasts. Então, a gente vai chamar já para a gente continuar, porque tem muita coisa que a gente precisa falar sobre inteligência artificial, sobre o direito das pessoas de escreverem, a história do livro da sua esposa, por exemplo. Tem várias coisas aqui que essas pessoas precisam entender e a gente tem que fazer. Elas não vão nunca no seu escritório dizer, doutor, me explique aí aquilo que o senhor falou lá no podcast, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer por aqui o que eu estou achando bom. Eu acho felizmente. Então tá felizmente. Certo. Agora, o senhor já ouviu falar nessa caixinha? A gente também tem uma caixinha, que não é de perguntas. Não é de perguntas. São de afirmações. Essa caixinha, nós temos aqui algumas frases, algumas citações, que a gente quer que o senhor leia e diga verdade ou não. Tá, opine sobre ela. Uma vida boa também precisa de dias ruins, inevitavelmente, né? E não que, obviamente, precise de dias desastrosos, né? Não que sejam dias catastróficos, né? Mas precisa sim, né? É verdade, a gente cresce. Como é aquele ditado antigo? Mar calmo não faz bons marinheiros, né? Então, ninguém cresce numa posição de conforto. Né? É o que a gente estava falando, que o senhor estava falando a respeito da internet, né? Que vem de um... isso aí. Ninguém cresce numa posição de conforto, né? E assim, eu digo isso também em sala de aula, né? Que o conhecimento humano é movido pela necessidade, né? Então, recentemente a gente viveu aí uma pandemia e nós vimos o desespero que foi para poder construir e conseguir uma vacina, né? Que a sociedade precisava daquilo, né? Então, concordo sim, verdade sim. Então, maravilha. Que ótimo. Alguma coisa que a gente esqueceu de dizer, assim, que seja importante. Uma mensagem qualquer para o nosso povo? Acho que o senhor deu muita mensagem já aqui, sabia? Eu agradeço a vocês. Foi muito importante para a gente. A gente é que agradece, eu particularmente agradeço bastante. A satisfação para mim estar aqui. Agradeço ao meu marido que deu essa dica. E nosso sócio. É o terceiro, na verdade, ele é o sócio, porque ele faz tudo, viu, doutor? Ele critica, ele empurra, ele chama, ele vem muito junto da gente para que a gente faça esse... Que sempre cresça, né? Ele é especial. E sempre cresça, exatamente. Então, muito obrigada. Sou eu quem agradece. Muito obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado também ao pessoal de apoio. Obrigado a todos vocês. Máximo. Pessoal, obrigado também. Se lembrem, né? Cupom Trago Verdades 10 para vocês de presente. Aliás, o Trago Verdade só dá para presente. Hoje foi um especial também.